Olá, amigos queridos, sejam muito bem-vindos a mais um dia nesse canal de estudo da divulgação da doutrina espírita. Agradecemos sempre as boas companhias que aqui nos presenteiam com as suas vibrações amorosas, com os seus apoios, seus incentivos, que nos deixam sempre um comentário, um feedback sobre o trabalho. Pedimos também, para quando for possível e com a vossa oportunidade, poderem compartilhar também um pouco desses estudos. Como sempre, pedimos antes de iniciar as bênçãos de Deus, as bênçãos da luz necessária às nossas mentes, aos nossos corações, para o entendimento produtivo destas lições que nos foram trazidas pelo Espírito Humberto de Campos no livro Boa Nova. Pedimos aos guias e mentores espirituais para que nos iluminem, para que nos protejam e nos amparem, a nós, a nossa casa, família, amigos, para que essas energias do Evangelho, essas energias que aqui recebemos pelos estudos, possam nos renovar, melhorando cada vez mais o nosso tônus espiritual. Dessa maneira, então, iremos fazer a leitura da mensagem número 3, que tem como título Primeiras Pregações. Colocamos aqui no quadrinho os capítulos do Novo Testamento que iremos fazer leitura e como fonte de consulta para vocês que buscam acrescentar um pouco mais. Então ele nos diz assim, que nos primeiros dias do ano 30, antes de suas gloriosas manifestações, avistou-se Jesus com o Batista no deserto triste da Judéia, não muito longe das areias ardentes da Arábia. Ambos estiveram juntos por alguns dias, em plena natureza, no campo ríspido do jejum e da penitência, do grande precursor, até que o Mestre Divino, despedindo-se do companheiro, demandou o oásis de Jericó, uma bênção de verdura e água, entre as inclemências da estrada agreste. De Jericó, dirigiu-se então a Jerusalém, onde repousou ao cair da noite. Sentado como um peregrino nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos, que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. O magnetismo, de Jesus. Imaginemos o olhar do Cristo. Para alguns espíritos é irrecusável a aproximação. Para outros é como se só o olhar bastasse para lhe mostrar o abismo que existia entre um e o outro em relação às virtudes. E isso incomoda aquele que não possui. Alguns deles se afastaram sem maior interesse, mas Hanã, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se com orgulho. Galileu, que fazes na cidade? E aí Jesus responde, passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus, exclamou o Cristo com modesta
nobreza, fundação do reino de Deus, né? A base, a instituição das bases. Ana falou, né? Reino de Deus, falou com ironia. E que pensas tu venha a ser isso? E Jesus respondeu: esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com serenidade. Obra divina em tuas mãos? Revidou Hanã com uma gargalhada de desprezo, né? Obra divina na mão daquele Galileu? E continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terá conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução dos teus planos? Não fala em reino, né? Que reino que se imagina? Um reino ainda mundano, com as características das ambições terrestres. Aí Jesus fala: ó, meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Hanã, certamente aquela ironia, né? Os ignorantes, aí ele começa, né, a depreciar, né? Os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Certamente que esses representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Então a ironia é o seguinte: como é que ele vai fazer uma obra, né? Então ele utiliza ali uma analogia com uma estátua. Qual o material que é utilizado numa estátua? Mármore puro, os melhores mármores naquela época. Então se Jesus vai montar a base dele, a obra dele, segundo Hanã, com um material de ignorante tolo que ele associa a um fragmento de lama. Como é que isso vai dar certo? Então é a colocação, né? E aí Jesus, né, replicou: sacerdote, né, ele fala, mas com aquela energia serena. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cisel é superior da boa vontade. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conheces Roma ou Atenas? Aí Jesus convictamente diz: conheço o amor e a verdade. O que se prefere conhecer? Roma e Atenas ou o amor e a verdade? Olha como era colocado, né, de uma outra maneira a resposta. A resposta, na realidade, é muito profunda, para que ele pensasse o que ele estava perguntando a Jesus e o que Jesus oferecia. Depois, Arã continua: tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Hanã inquieto. O que Jesus fala? Sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus. Para quê, né? Conhecer a lei temporal naquele momento, os códigos da corte, se ele conhecia a vontade do Pai, se ele veio para realizar a vontade do Pai. Jesus disse o tempo todo: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, um espírito dessa categoria, como Cristo, às vezes as pessoas perguntam: o que é o livre-arbítrio? É fazer a sua vontade. Mas o espírito, quanto mais elevado ele se torna, né,
Ele passa a ser, qual é a liberdade que ele tem maior? Viver dentro da lei de Deus. Ele começa a perceber a grandeza da lei de Deus e a ela como que se incorporasse. Então Jesus fala, olha, eu sei qual é a vontade do meu Pai, eu conheço a lei de Deus, eu vivo dentro da lei do Pai. E não há como comparar. Então é como se fosse essa, a resposta dele é uma demonstração de espiritualização dos desejos, dos conhecimentos. Vai mais além. Então não é mais a terra de Canaã. São as várias moradas na casa do meu Pai. Olha como é que Jesus espiritualiza todas essas questões materiais. E o sacerdote o contemplou irritado e dirigiu-lhe um sorriso de profundo desprezo, e demandou para a torre de Antônia, em atitude de orgulhosa superioridade. No dia seguinte, pela manhã, o mesmo formoso peregrino, Jesus, foi ainda visto a contemplar as maravilhas do santuário. Antes, alguns minutos de internar-se pelas estradas banhado de sol, a caminho de sua Galileia distante. Antes de entrar nesse novo parágrafo, vamos lembrar que quando Jesus ouviu que João Batista tinha sido preso, ele retira-se para a Galileia e foi habitar na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum, no hebraico, significa aldeia de Naum, ou aldeia da consolação. Então, o que sabemos sobre essa cidade? Que é uma cidade marítima, que tinha um posto de cobrança de impostos e um posto também militar ali do Império Romano. É uma cidade a noroeste do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, em outros momentos, ele vai ter um outro nome, porque podemos ter, na realidade, 3 nomes muito conhecidos falando do mesmo local. Mar da Galileia, Lago de Genezaré ou Mar de Terebíades. Na realidade, não é um mar, é um imenso lago de água doce. O seu principal afluente é o Rio Jordão, que é o mais importante rio da Palestina. Então vejamos as dimensões, desse mar, que é cercado de montanhas, menos pela parte que entra o Jordão. Ele possui 19 quilômetros de comprimento. E a largura dele é de 13 quilômetros. Uma área total que abrange 166,7 quilômetros quadrados. Vejamos, Por causa dessa considerável extensão é que deram-lhe o nome de mar. Ele é imenso. E uma outra curiosidade, a altitude dele é de menos 213 metros, como ele é abaixo do nível do mar. Deve ser assim uma visão muito, quem pôde sobrevoar, quem passa a ver por outros mecanismos de fotos, de vídeo, interessante, ele é muito bonito. Sobre essa questão de Jesus em Cafarnaum, o Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 12, nos diz assim: ao ouvir que João havia sido preso, ele voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, à beira-mar, nos confins de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar,
região além do Jordão, Galiléia das nações. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. Aos que jaziam na região sombria da morte, surgiu uma luz. E a luz é Jesus, né? Então ele foi morar dando cumprimento à profecia de Isaías. Continuemos então a nossa leitura do livro Boa Nova, em que nos diz assim: daí algum tempo, depois de haver passado por Nazaré, descansado igualmente em Canaã, Jesus se encontrava nas circunvizinhanças da cidadezinha de Cafarnaum, como se procurasse com viva atenção algum amigo que estivesse à sua espera. Em breves instantes, ganhou as margens do Tiberíades e se dirigiu resolutamente a um grupo alegre de pescadores, como se de antemão os conhecesse a todos. E quem ele não conhecia, né? Conhecia todas as suas ovelhas. A manhã era bela, no seu manto diáfano de radiosas neblinas. As águas transparentes viam beijar os eloendros da praia. Eloendros são aquelas plantas, como se brincassem ao sopro das vibrações perfumadas da natureza. Os pescadores entoavam uma cantiga rude e, dispondo inteligentemente as barcaças móveis, deitavam as redes em meio de profunda alegria. Jesus aproximou-se do grupo e, assim que 2 deles desembarcaram em terra, falou-lhes com amizade: Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição de seu reino na terra. E aí nos conta aqui Humberto de Campos que André lembrou-se de já o ter visto nas cercanias de Betsaida e do que lhe haviam dito a seu respeito. Enquanto que Simão, embora agradavelmente surpreendido, o contemplava ilhado, ele magnetizado, atraído, imagina, né? Embevecido. Você fica ali querendo que aquele tempo não passe. Mas quase a um só tempo, dando expressão aos seus temperamentos acolhedores e sinceros, exclamaram respeitosamente: sede bem-vindo. E Jesus então lhes falou docemente do Evangelho com o olhar acendido de júbilo divino. Vamos lembrar que nesse convite, né, que Jesus faz ali na praia, ele convida espíritos encarnados e bem elevados, né? Uma hierarquia espiritual, porque eles tinham ali a missão de colaborar com Jesus nesse momento primeiro, um momento de base. Então, certamente existia uma programação espiritual, um compromisso que eles assumiram antes de encarnarem com o Cristo, né? Apesar que todos possuíam o livre-arbítrio para aceitarem ou desistirem da tarefa. Como todos nós, assumimos compromissos antes de reencarnarmos e aqui chegar no planeta, conforme vão aparecendo tanto as dificuldades como as seduções, nos cabe resolvermos. A intuição, a memória do compromisso, ela está sempre ali nos alertando pela consciência. Bem, então, estando muitos outros companheiros do lago a observar de longe os três, André, manifestando a sua tocante ingenuidade, exclamou comovido: um rei? Mas em Cafarnaum existem tão poucas casas.
ao que Pedro obtemperou com-se de boa vontade, devesse suprir todas as deficiências. O lago é muito grande e há várias aldeias circundando essas águas. O reino poderá abrangê-las todas. Isso dizendo, fixou em Jesus o olhar perqueridor, como se fora uma grande criança meiga e sincera, desejosa de demonstrar compreensão e bondade. O Senhor esboçou um sorriso sereno e, como se adiasse com prazer as suas explicações para mais tarde, inquiriu generosamente: quereis ser meus discípulos? Olha essa questão, né? O livre-arbítrio, a liberdade de decisão. André e Simão se interrogaram a si mesmo, perguntando sentimentos de admiração e embevecido. Refletia Pedro: que homem seria aquele? Onde já lhe escutara o timbre carinhoso da voz íntima e familiar? Ambos os pescadores se esforçavam por dilatar o domínio de suas lembranças, de modo a encontrá-lo nas recordações mais queridas. Então nós vamos ver essa questão aqui da memória espiritual. Lá no perispírito gravado, e eles tentando dilatar aquela coisa que você vai tentando buscar dentro de você, da onde que você já viu aquela situação. Como que aquilo ali lhe parece tão familiar? Como é tão clara essa situação de intimidade? Eles ficavam tentando buscar, né? Lá no profundo dos seus subconscientes, né? E não sabiam como explicar aquela fonte de confiança e de amor que lhe brotava no âmago do espírito. Era uma certeza. Às vezes a gente fala assim: olha só como essas certezas nos chegam. É do espírito. São esses conhecimentos, são do espírito. E a gente sente, né? E algumas pessoas paralisam isso e querem explicar por bases racionais que não vai encontrar. Isso é do espírito, isso é conhecimento do espírito. E sem hesitarem, sem uma sombra de dúvida, responderam simultaneamente: Senhor, seguiremos os teus passos. Resolução, né? O espírito que sentiu, nada poderia falar mais fundo do que os seus próprios espíritos, né? Aquela sensação de certeza. E eles concordaram. Jesus os abraçou com imensa ternura e, como os demais companheiros, se mostrassem admirados e trocassem entre si de etéreos ridicularizadores, zombarias, né? O mestre, acompanhado de ambos e de grande grupo de curiosos, como sempre, se encaminhou para o centro de Cafarnaum, onde se erguia a intendência de Antipas. Entrou calmamente na coletoria e, avistando um funcionário culto, conhecido publicano da cidade, perguntou-lhe: que fazes tu, Levi? O interpelado fixou com surpresa, mas, seduzido pelo suave magnetismo do seu olhar, respondeu sem demora. Ou seja, mais uma vez aqui a questão do magnetismo, que é irresistível para qualquer espírito. Ou ele foge apavorado por não suportar o choque daquela grandeza, daquela luz, ou se ele já é aquele espírito inclinado ao bem, ele se deixa dominar boamente, porque é irresistível a hierarquia e ascendência moral. E ele responde: recolhe os impostos do povo devidos a Herodes. É quando Jesus, né, pergunta-lhe: queres vir comigo para recolher os bens do céu? Perguntou-lhe Jesus com firmeza e doçura. Levi, que seria mais tarde o apóstolo Mateus,
sem que pudesse definir as santas emoções que lhe dominaram a alma, atendeu comovido: Senhor, estou pronto. Interessante essa questão com Mateus, que é anotado também em seu Evangelho, no capítulo 9, versículo... Deixa eu ver... Versículo 9 também, em que tem como título chamado de Mateus. Indo adiante, viu Jesus um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse: segue-me. E este, levantando-se, o seguiu. Então nós vamos observar aqui, primeiramente, que não há, o convite dele é assim: quer seguir comigo? Quer ser meu discípulo? Quer a partir de agora passar a colher, recolher os bens do céu? Jesus não ficou sentado lá com Mateus, lá onde ele estava sentado, lá na beira da coletoria. Jesus estava em pé, perguntou, Mateus é que se levantou para seguir Jesus. Ele podia continuar ali sentado e depois até deitado pela ociosidade, que a própria função lhe permitia. E uma outra lição: sair do lugar comum. Mateus estava ali, um espírito certamente evoluído, e que naquele momento estava ali como um publicano. Ele era um funcionário público, ele era recolhedor de imposto, que por sinal, uma das profissões mal vistas por todo aquele grupo ali de judeus. Eram considerados traidores dos interesses do próprio grupo do judaísmo. Eram considerados hipócritas, e pela personalidade que ao longo das obras demonstra, tanto de Mateus como de Zaqueu, que também era coletor, era um publicano. E eles não tinham nada de pessoas no sentido de uma vida. Na hora que eles receberam o convite, eles disseram: estou pronto. Então fica aquela lição, de que o convite era para todos, sem privilégios de profissão, de raça, e saíram do lugar comum para seguir Jesus. Então fica essa lição, muito grande. Então toda vez que nós vamos ler Levi, vamos entender que o conhecemos por Mateus, assim como Simão, aqui irmão de André, é aquele que Jesus passa a chamar Pedro. Então vamos, disse Jesus abraçando Mateus. Em seguida, o numeroso grupo se dirigiu para a casa de Simão Pedro, que oferecia ao Messias acolhida sincera em sua residência humilde, onde o Cristo fez a primeira exposição de sua consoladora doutrina, esclarecendo que a adesão desejada era do coração sincero e puro. Olha a diferença para os outros rabis, que exigiam ali a memorização de toda a Torá. O que Jesus estava querendo ali para ser seu discípulo? O coração sincero e puro. Era um único rabi da Galileia, por isso chamado. Para sempre as claridades do seu reino. Iniciou-se naquele instante a eterna união dos inseparáveis companheiros, Pedro, André e Mateus. Na tarde desse mesmo dia, o mestre fez a primeira pregação da Boa Nova na praça ampla, cercada de verdura e situada naturalmente junto às águas. No céu vibravam harmonias vespertinas, como se a tarde possuísse também uma alma sensível. As árvores vizinhas acenavam os ramos verdes ao vento do crepúsculo, como mãos da natureza que convidassem os homens à celebração daquele primeiro ágape, aquela confraternização. Olha que beleza, Como é que
a narração de Humberto de Campos. As aves ariscas pousavam de leve nas alcaparreiras, né? As lojas, os arbustos de alcaparras mais próximas. E como se também desejassem senti-lo, e na praia extensa se acotovelava grande multidão de pescadores rústicos, de mulheres aflitas por continuadas flagelações, de crianças sujas e abandonadas, misturados publicanos, pescadores, com homens analfabetos e simples, que haviam acorrido ansiosos por ouvi-lo. Jesus contemplou a multidão e enviou-lhe um sorriso de satisfação. Contrariamente às ironias de Renan, ele aproveitaria o sentimento como mármore precioso e a boa vontade como cinzel divino. Os ignorantes do mundo, os fracos, sofredores, os desalentados, doentes, os pecadores, seriam, em suas mãos, o material de base para sua construção eterna e sublime. Converteria toda a miséria e toda a dor num cântico de alegria e, tomado pelas inspirações sagradas de Deus, começou a falar da maravilhosa beleza do seu reino. Magnetizado pelo seu amor, o povo escutava num grande transporte de ventura. No céu havia uma vibração de claridade desconhecida. Ao longe, no firmamento de Cafarnaum, o horizonte se tornara um deslumbramento de luz, e bem no alto, na cúpula dourada e silenciosa, as nuvens delicadas e alvas tomavam a forma suave de flores e dos arcanjos do paraíso. Então a gente lembra, né? Ao final dessa leitura, Jesus falando a Anã sobre a fundação desse reino de Deus. Que esse reino é a obra divina no coração dos homens, em cada coração. E a pergunta, né, que podemos sempre nos fazer, como se Jesus nos inquirisse: quereis ser meu discípulo? Quereis? Temos essa condição, né, de responder: queremos? Mas a boa vontade somente basta? Então é uma questão que podemos deixar para cada um de nós refletir. Né? Querer ser meu discípulo? Querer, queremos. Mas já entendemos essa condição? Que dessa maneira, então, junto com a suavidade dessa narrativa, da beleza desse encontro de Jesus, na sua primeira pregação, junto aos corações que buscam por consolo para as suas dores, para os seus sofrimentos e aflições morais, nos coloquemos ali, ouvindo o Mestre, convidando a todos, a instituição, né? A base em cada coração, que o nosso coração possa ser oferecido para erigir dentro de nós essas bases do reino de Deus. Desejamos assim muita paz, muita meditação dentro de nós e muitas bênçãos de Deus, as bênçãos da esperança, as bênçãos da fé e da alegria. Graças a Deus.